Perfeito, perfeito. Estão Aí, me vendo agora, né? Então, como eu estava dizendo para vocês, a mesa já está preparada, o banquete já está pronto. E o Senhor tem muito para derramar sobre as nossas vidas. Só que a luta está sendo grande. A nossa ministra de louvor, que vai ministrar hoje, ela tem um filhinho pequeno e na correria ela esqueceu o violão. Mas assim, quem nunca esqueceu alguma coisa? Quem nunca errou? Quem nunca saiu na correria? E tá tudo bem, nós não vamos perder a oportunidade de receber de Deus por causa de algo que aconteceu fora do planejado. Tudo que acontece tem a permissão do Senhor. Então nós vamos entregar o nosso melhor, nós vamos começar com louvor. Ela tem uma voz de adoradora e ela vai começar a louvar. A gente vai preparar esse ambiente para que a gente venha receber da parte de Deus tudo que ele planejou para a nossa vida no dia de hoje. Amém? Quem ainda está com a câmera desligada, vamos ligar, vamos ousar. Eu peço para vocês, não se distraiam. Não se distraiam. Eu sei que vocês estão em casa, eu sei que tem filho, eu sei que tem marido, eu sei que às vezes tem a louça, mas assim, esse é um momento seu, é um momento que o Senhor fez para se conectar contigo. Porque às vezes a gente cuida tanto de outras pessoas, né, dos nossos filhos, dos nossos maridos, faz tudo por tantas pessoas e a gente não dá o mesmo tempo para a gente. E esse é um dia que o Senhor escolheu para te abençoar. Eu falei hoje de manhã, não sei quem estava presente, mas eu falei sobre as 10 virgens, cinco prudentes e cinco insensatas. As cinco prudentes, elas receberam do noivo tudo aquilo que estava disponível para ela, mas as cinco sensatas não, porque em algum momento ela se distraiu. Quando era para ela acender a candeia, quando era para ela encher a candeia, ela não encheu. Então o noivo chegou e ela foi pega de surpresa. E eu falei hoje de manhã que o óleo, ele representa o Espírito Santo. E nós não podemos, nós não conseguimos transferir essa unção do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele se conquista através de oração, através de jejum, através de intimidade com Deus. E essa mulher que vocês estão vendo aqui, ela conseguiu construir tudo isso através do jejum, da oração e do relacionamento com Deus. Não tem como nós querermos viver o manancial que Deus tem disponível para a nossa vida se nós não nos relacionarmos com o nosso Pai. Eu tenho um filho. O meu filho, ele tem direito à herança de tudo, tudo que eu tenho, todo o meu patrimônio, ele tem direito. Mas se por acaso ele está disperso, ele foi criado por outras pessoas, ele não me conhece, ele não vai ter acesso a esses bens, ele não vai ter acesso a esse patrimônio. E assim é nós com o Senhor. Se nós não conhecermos o nosso Pai, se nós não sabemos a nossa identidade de filha, nós não temos acesso a esse manancial. E eu creio que o Senhor te chamou aqui para que hoje você possa receber desse manancial, para que hoje você tenha a clareza de quem você é em Deus, para que você saia da estagnação, para que você saia do automático e para que você possa viver à altura do que o Senhor te fez para ser. Amém? Rainha, vem para cá, vamos adorar? Glória a Deus. olá, mulheres, tudo bem? Muito prazer, eu sou a Thay Tolentino. Peço perdão mais uma vez pelo que aconteceu. Mas saí com um bebê, com a outra filha, com uma bolsa, outra bolsa. O principal ficou para trás, mas amém. O violão já está chegando, daqui a pouco eu já toco com o violão de novo. Mas isso não vai nos parar, né? As rainhas imparáveis, Amém. elas não param nem quando esquecem o violão. Não paro por nada. Vocês vão se tornar essas mulheres, eu creio. Ai, se Pode você começar. conhece essa canção, cante ela junto comigo. Ela é uma canção que fala sobre nós nos rendermos. Porque quando nós nos rendemos aos pés do Senhor, Ele tem liberdade para fazer tudo o que Ele quer. Aleluias. Eis-me aqui, prostrado outra vez, para tudo entregar, para tudo entregar. Leva perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti. E eu me rendo, eu me rendo,
para conhecer-te mais, para conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo para conhecer-te mais, para conhecer-te mais. Vento de poder sobre meu viver, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer em mim, e eu me rendo para conhecer-te mais, para conhecer-te mais. Que você possa se render nessa noite para conhecer mais daquele que pode fazer tudo na sua vida. Amém? Nós te louvamos, Até daqui a Senhor. pouco. Nós te louvamos até daqui a pouco. O violão dela tá chegando de Uber, mas nós vamos continuar. Eu quero saber quem está com expectativa de tudo aquilo que o Senhor tem para fazer hoje. Já vou compartilhar com vocês a minha tela. Já vamos dar início. Glória a Deus! Então sejam muito bem-vindas à imersão Mesa Real. Sente-se à mesa que o Senhor preparou para a sua vida. Esse não é um encontro com a Paola, não é um encontro da Rainha Imparável, é um encontro que o céu fez para que ele possa derramar sobre você tudo aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. E se às vezes você não está vivendo tudo aquilo que Deus diz que você merece viver, é porque você está desconectada da fonte. É porque você está desconectada do seu Criador. Se Deus é o nosso Pai, dono do ouro e da prata, dono de todo o manancial, de todas as frutas, de todas as verduras, de tudo que existe, por que nós não estamos vivendo nesse manancial? Por que estamos vivendo uma vida de escassez? Por que estamos vivendo para pagar boleto? Por que estamos vivendo numa correria? Porque estamos desconectadas da fonte. E essa desconexão faz nós realmente andarmos no automático, faz nós nos afastarmos do nosso propósito ou nem entender o nosso chamado, nem entender o nosso propósito. E aí a gente fica vagando, sem saber o que fazer. Mas hoje o Senhor quer alinhar o propósito dele na sua vida. E o maior propósito do Senhor é que você venha viver à altura daquilo que ele te chamou para ser. Eu sei que através do pecado, esse manancial foi tirado fora, a gente se desconectou. Através do pecado, hoje nós temos que correr atrás desse manancial, nós temos que conquistar esse manancial, mas é possível. Então, prazer, para quem não me conhece, meu nome é Paola Rocha, eu sou filha de Deus, eu sou esposa do Lucas Borges, mãe do Luca Henrique, da estrelinha Zoe. Muitas se conectaram comigo, muitas estão aqui por causa da Zoe, que partiu há 10 dias. Eu sou advogada de família e mentora de mulheres, onde eu as conduzo a sair de uma vida de mediocridade, passando a acessar todo esse manancial que Deus tem para a sua vida. Porque um dia eu não acessei esse manancial por não saber, por estar desconectada da fonte. Só que eu sei que Deus tem muito mais para a sua vida, assim como ele fez na minha vida. Então, eu me tornei uma rainha imparável. E Paola, o que é uma rainha imparável? Uma rainha imparável é uma mulher que reina, governa e domina sobre todas as coisas. Deus, ele nos chamou para isso. Lá em Gênesis 1:26 está escrito que Deus nos fez para reinar, governar e dominar sobre todas as coisas. Ele nos deu autoridade de criar, ele nos deu autoridade de criar através do poder das palavras, ele nos deu autoridade para nós darmos nome aos animais, ele nos deu autoridade para tanta coisa. Só que quando nós estamos desconectados dessa fonte, nós não conseguimos. Então, hoje, o Senhor, ele quer trabalhar isso na sua vida, ele quer
trazer para você tudo aquilo que tem disponível. E o que é a imersão mesa real? A imersão mesa real é um convite do Senhor para a sua vida, para você sair realmente desse lugar de escassez, da necessidade de aprovação, do medo e se assentar à mesa dele. Um lugar de identidade real, de cura e de propósito. Eu, nesse decorrer aí do período de uma semana, eu fui colocando no grupo um aquecimento para eu conhecer vocês, para eu saber quais são os medos, o que que te impede de se assentar na mesa do rei. E muitas colocaram medo, necessidade de aprovação, sentimento de escassez, sentimento de não dar certo. E por que que tudo isso está enraizado dentro de você, sendo que isso vai totalmente contra aquilo que Deus falou que você é? Deus diz que você veio para reinar, governar e dominar sobre todas as coisas. Deus diz que você é valiosa, que você é criativa, que você dá certo, que você é vitoriosa em Cristo Jesus. E você está dizendo todos os dias: eu não consigo, eu não posso, para mim é tudo mais difícil. Você mesmo está declarando aquilo que você vai viver. Porque a Bíblia diz que assim como você pensa, ó, na sua alma, assim você se torna. A Bíblia diz que tudo que sai da tua boca, você cria a realidade. Então, se você diz o tempo todo que você não consegue, você não consegue. Se você diz o tempo todo que tá difícil, então vai ficar difícil. E não é para isso que o Senhor te criou. O Senhor te criou para que você venha viver a abundância do reino dos céus. Lá no Pai Nosso, Jesus fala assim, ó: seja feito na terra como é no céu. Pega essa pérola de sabedoria, anota no seu caderno e não esquece mais. Seja feita na terra como é no céu. Então é possível nós vivermos essa abundância na terra como é no céu. E rainhas, como é no céu? Fala para mim, como é no céu? No céu há abundância. No céu, há riqueza, porque ele diz que as ruas são como ouro e de cristais. Sabe o que que o Senhor está dizendo para nós, para mim e para você? Aquilo que você tanto deseja nesse mundo, você vai pisar, porque tem de sobra. Olha o que o Senhor está dizendo. Todo manancial, todas as frutas, verduras, vegetais, rios de água viva, tudo isso tem disponível para nós, quando nós nos posicionamos. E um dia eu falei para o Senhor: Pai, por que que eu fico com esse anseio? Por que que tudo que o Senhor me revela eu já quero executar? E tem coisas que o Senhor vai nos revelar que é para a gente executar daqui 10 anos, daqui 5 anos, mas Ele está dizendo: se prepara. E eu falei: Deus, por que que tá pesado? Por que que tudo eu quero executar agora? E Ele falou: Filha, é porque você sabe quão ruim é estar nesse lugar de escassez, de solidão, de desespero. Você sabe o quão ruim é, então você quer tirar todo mundo desse lugar. E sim, eu quero. Eu realmente nasci para pregar as boas novas, para ir a todo lugar e pregar as boas novas do Senhor, para trazer libertação aos cativos, liberdade aos prisioneiros. Foi para isso que o Senhor me chamou. E talvez você é uma prisioneira da sua mente, que te engana, que fala mentira para ti todos os dias. E que você está sendo levada a acreditar a tudo que ela diz, porque você não se enche da palavra de Deus. Porque quando você se sentir fraca, ao invés de você dizer: ai, hoje eu não tô legal, hoje eu tô tão fraca, ai, não sei o que eu tenho, você vai dizer: ei, quando eu estou fraco, o Senhor me faz forte. Então o poder dele se apodera de você, sabe? A gente tem que cuidar aquilo que sai da nossa boca. E o que mais é a imersão mesa real? É um lugar onde você não precisa se sentir perfeita. Olha isso, a gente quer ser o tempo todo perfeita. A gente quer o tempo todo bonita. A gente quer que todo mundo nos reconheça. A gente quer dar certo toda hora na nossa casa, nos nossos relacionamentos. E quando a gente não dá certo, a gente se culpa. A gente se definha, a gente se martiriza e a gente sai de novo da presença do Espírito Santo, a gente sai desse manancial que o Senhor tem para as nossas vidas. Então você não precisa se sentir perfeita ou suficiente para ser aceita. Sabe por quê? Sabe por quê que você não precisa se sentir suficiente para ser aceita? Porque eu vou te revelar outra pérola de sabedoria. O Senhor, ele já te aceitou quando ele decidiu morrer lá na cruz do Calvário pela sua vida. Então não importa se o teu marido não reconhece quem você é, não importa se a tua mãe não reconhece quem você é, não importa se os teus relacionamentos eles não reconhecem a mulher que você é, Deus reconhece quem você é. Deus reconhece quem você é.
Deus, ele não te vê pelas tuas circunstâncias. Deus, ele não te vê pelos teus créditos, por aquilo que você consegue realizar. Deus, ele te vê com outra ótica. E é com essa ótica que o Senhor quer que você se olhe todos os dias. Você tem que acordar se sentindo poderosa. Hoje o dia vai ser vitorioso. Hoje o céu vai derramar sobre a minha vida. Hoje eu vou me conectar com pessoas que vão me levar para o meu chamado. É assim que você tem que acordar, porque foi para isso que o Senhor te fez, para viver uma vida e uma vida em abundância. Então, o convite do rei, ele é baseado totalmente no amor e na graça e não no seu desempenho. E quantas vezes nós só nos sentimos valiosas, preciosas, fortes, guerreiras, quando a gente vai lá e dá certo no nosso trabalho? Quando a gente vai lá e consegue vender algo de valor. Quando a gente vai lá e consegue ver os nossos filhos executando aquilo que a gente quer. Quantas vezes está no nosso desempenho? E o Senhor está dizendo para você, filha, se você vender 1.000, você é top demais. Se você vender 10.000, você é top demais. Eu não meço o seu valor por aquilo que você vende, pelo teu desempenho, por aquilo que você realiza. Eu meço o seu valor por aquilo que você é. Você é valiosa, você é preciosa, você é comprada por alto preço. Eu te desejei antes do ventre da sua mãe. Você tem noção disso? De um Deus que nós servimos, que nos desejou antes do ventre da nossa mãe. E ele diz: pode vocês, sendo pais, dar boas coisas, sendo maus, dar boas coisas para os vossos filhos. Quem dirá o Senhor que nos amou, que nos resgatou, que nos comprou por alto preço? É essa realidade que tem que estar intrínseca dentro do seu coração. O Senhor tem um banquete para a sua vida, que você possa estar de coração aberto para receber e que você possa pegar essa live, eu vou deixar depois disponível ali 24 horas, e que você possa assistir, que você possa deixar o Espírito Santo falar ao seu coração e que você possa anotar para que essa realidade esteja dentro de você. Não é só falar da boca para fora, mas é você viver essa realidade, sabe? É, como eu disse, muitas mulheres se conectaram comigo pela minha dor. Há 10 dias eu perdi a minha filha. Eu perdi, não, né? Ela está com o Senhor só levou. Há 10 dias. A mulher, a menina, que era promessa de 4 anos, que desde que o Senhor começou a dar sinais e manifestar que Ele ia fazer, que Ele ia trazer para a realidade, eu comecei a gerar através do poder da palavra que ela já estava aqui. E eu comecei a abençoar o meu ventre e dizer: Pai, obrigado porque a Zoe veio no tempo certo. Obrigado porque ela cresce em estatura e graça. Obrigada, Senhor Deus, porque a Zoe é menina dos teus olhos. Obrigada porque ela vai impactar essa geração. E eu comecei quando ainda não existia nada no meu ventre. E depois veio o diagnóstico de que o meu marido teria que fazer um tratamento de 6 meses a 12 anos. E eu me desesperei, mas então o Senhor me lembrou que Ele é fiel para cumprir. E aí ele falou através de uma ministração comigo: filha, não se desespera. Acaso a minha palavra não vale mais da que o dos homens? Eu não prometi que eu ia fazer, então vai se cumprir. E quando eu vi 2 semanas depois, a minha filha estava no meu ventre, porque eu lembrei das promessas do Senhor. Quais são as promessas que o Senhor fez para a tua vida? Que estão engavetadas porque você está medindo o seu valor por aquilo que você vê, pelas tuas circunstâncias. Quais são as promessas que o Senhor tem para a sua vida? E se talvez você nunca foi na igreja, se talvez você não reconhece as promessas, tem muitas promessas na Bíblia que o Senhor preparou para você. Você precisa conhecer o seu Pai. E então, há 10 dias atrás, o Senhor decidiu levar a Zoe. E as pessoas se conectaram muito comigo. E nas minhas redes sociais, as pessoas começaram a falar: nossa, que mulher de fé. Nossa, que mulher cheia do Espírito Santo. Nossa, que sabedoria em dar ali a notícia para o filho no momento de dor. As pessoas estavam me vendo forte, mas por dentro eu estava arrasada. Por dentro eu estava arrasada porque eu queria minha filha aqui. Eu queria minha filha comigo. Mas quem eu seria se eu culpasse Deus?
Quem eu seria se eu falasse, pai, tu não é verdadeiro, tu não cumpriu, tu levou ela, tu mentiu para mim. A gente quer culpar as pessoas, o mundo, quando na verdade Deus, ele é Deus. Se ele fizer, se ele não fizer, ele continua sendo Deus. E ele fez. Ela veio. Ela foi gerada. As pessoas começaram a se conectar, porque ela veio com o propósito de ministrar a vocês que é possível trazer à existência aquilo que não existe como se já fosse. E mais do que isso, a minha filha trouxe o meu chamado para o mundo. A minha filha fez as pessoas conhecerem a minha fé. Aqui no grupo nós temos pessoas do Acre, da Bahia, de São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis. A gente tem gente de fora do país, não por mérito meu, mas por aquilo que a minha filha fez, sabe? Mais de 3 mil seguidores, mais de 1,5 milhão de visualizações. Muitas mães sofrendo porque não consegue passar por esse processo, porque não consegue superar esse processo. E eu só sou forte. E eu só tô com meu coração em paz. E eu só continuo crendo no Senhor. Por quê? Porque Ele está presente em mim. Porque eu sei que a bondade de Deus não se mede naquilo que Ele me dá, mas naquilo que Ele é. Entenda isso. A bondade do Senhor não se mede naquilo que você tem, naquilo que Ele te dá, nos nãos que Ele te entrega, mas em quem Ele é. E aí eu só me restou adorar e falou: Deus, eu só quero te adorar. Porque o Senhor me deu a oportunidade de carregar minha filha por 8 semanas e 6 dias. Eu quero te adorar porque o Senhor me deu a oportunidade de bater foto com a minha barriga. Eu quero te adorar, Senhor Deus, porque tu és bom. Tu és bom. Imagina eu dizendo para o Senhor que Ele é bom, que Ele é bom, que Ele é bom no momento de dor, no momento que foi arrancado aquilo que eu tanto queria. Mas é porque o Senhor é bom. O Senhor, Ele é bom. O Senhor, Ele é bom. A sua bondade dura para sempre. E eu sei que Ele conhece o meu futuro. Talvez eu não entenda agora, mas talvez a minha filha ia ter um problema, uma doença, ia viver por 1, 2 anos e depois ia morrer. Quem seria eu nesse processo? Será que não foi melhor agora? O Senhor, Ele conhece daqui a um segundo da minha vida, eu não conheço. E eu continuo confiando que Ele sabe o que é melhor para mim. Então, se você hoje carrega uma dor, entrega para Deus. Entrega para aquele que pode curar, para aquele que pode restaurar, para aquele que pode mudar o cenário. E aí, quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz, definitivamente, obrigada, amor, foi me ajoelhar e adorar o Senhor. Adorar. E ali eu chorei, ali eu berrei, ali eu chorei, ali eu vivi o meu luto. Mas eu falei, pai, eu vou sofrer o que eu tenho para sofrer hoje e eu vou me levantar, porque amanhã eu não quero me lembrar da minha dor. Amanhã eu quero me lembrar de quem eu sou todos os dias para ti. E eu quero fazer ainda mais o meu chamado, eu quero falar ainda mais de ti. E me cura, eu não entendo o propósito, mas eu confio em ti, Senhor. E eu preciso que hoje vocês entendam isso, que vocês confiem em Deus e que vocês acreditem que Ele está no controle, que Ele não perdeu o controle. E que você possa soltar o controle, entregar na mão daquele que tem poder para fazer todas as coisas. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Talvez você passou por um divórcio. Talvez os seus pais faleceram e você não teve a oportunidade de se reconciliar com ele. Talvez você perdeu um filho, 2 filhos. Eu vi mães que perderam 7 filhos. Gente, eu não consigo entender o que que é isso. 7 gestação interrompida. Mães que perderam os filhos com 9 meses de gestação, precisaram passar por cesárea para tirar o filho morto dentro de si. Eu não consigo imaginar a dor dessa mãe. Mas a nossa dor, ela nos paralisa. A nossa dor nos faz retroceder. E não foi para isso que o Senhor nos chamou. Então entrega a sua dor hoje. Coloca nas mãos daquele que pode fazer infinitamente mais do que você pensa ou imagina por ti. Não adianta carregar a mochila, não adianta.
vai ficar mais pesado, e Jesus fala: o meu fardo é leve. Amém? Aleluia. E o que mais é a mesa real? É o lugar onde você entende que as suas marcas, que as suas dores, que as suas quedas, elas não te desqualificam. Você continua sendo a mesma filha para Deus. Ao contrário, elas são parte da sua jornada até a mesa real que o Senhor preparou para a sua vida. Eu entendi no meio da minha dor que a minha dor não é o meu fim. A minha dor, ela não é o meu fim. A minha dor, ela é só o processo. Ela só é parte do processo. Mas eu sei que o meu fim, ele vai ser extraordinário. Eu sei que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou no coração, no meu coração, o que Deus tem para minha vida. Eu sei que tudo que eu estou passando é só o começo. E assim eu sei que é na vida de vocês. Se você está vivendo um tempo bom, agradeça, se mantenha fiel, jejue, ore pela sua casa, amém. Mas se você está passando um tempo difícil, se entrega para o Senhor de corpo e alma. Se entrega, porque Ele quer se relacionar, Ele quer te dar dessa paz que excede todo o entendimento, Ele quer te dar desse amor que te constrange, porque é assim que o Senhor fez na minha vida. Existe uma nova identidade esperando por você, de filha amada, chamada por Deus, restaurada, para poder curar outras pessoas. Só que nós precisamos estar nesse lugar. E agora eu quero falar com vocês três pérolas de sabedoria para você se assentar à mesa do rei. Aleluias. E a primeira é renunciar à sua mentalidade de Lodebar. E por que Lodebar? Porque nós vamos falar de alguém agora que tinha todo o direito de se assentar à mesa do rei, mas pelas suas circunstâncias, por algo que fizeram para ele no seu passado, mesmo sem querer, ele foi paralisado. E deixa eu pegar minha Bíblia. Glória a Deus. A mesa está pronta, mas só recebe quem está preparada. E como que a gente se prepara? Chamando a presença do Espírito Santo. E agora a gente vai falar de uma pessoa bem, bem legal da Bíblia, Mefibosete. Mefibosete. E às vezes nós somos Mefibosete. E quem era Mefibosete? A palavra do Senhor vai dizer lá em 2 Reis 9. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade? Por causa da minha amizade com Jonatas, então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? E ele disse: eu sou teu servo, respondeu ele. Perguntaram então a Davi: resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade de Deus? E o servo respondeu: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. E Ziba respondeu: na casa de Mequir, filho de Amiel, em Lodebar, terra desolada ou terra esquecida. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, apareceu diante de Davi, prostrou-se com o seu rosto em terra. E ali Mefibosete perguntou Davi. E ele, Mefibosete perguntou Davi, e ele respondeu: sim, eu sou o teu servo. Não tenha medos, disse Davi, pois é certo que estarei com bondade com você por causa da minha amizade com seu pai Jonatas. Vou devolver tudo e todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre a minha mesa. Então ele continuou e disse: Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo? Para quem te preocupes, como eu, um cão morto? Então o rei convocou Ziba e disse: devolva ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertence a ele. Seus filhos, os seus servos cultivarão a terra dele. Você trará a colheita para que haja provisão na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre a minha mesa. Por 2 vezes ele diz que Mefibosete comeria a mesa com ele. Mefibosete comerá sempre a minha mesa.
Então Ziba respondeu: O teu servo fará tudo que o rei, o Senhor, ordenou. Assim Mefibosete passou a comer à mesa com Davi, como se fosse um de seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem, chamado Mica, e todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, mais uma vez, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Essa história é uma história que conecta com a minha e com a sua. Essa história, para quem não conhece o contexto, Mefibosete era filho de Jonatas, melhor amigo do rei Davi. Mas quando eles eram amigos, Davi não era rei. Só que ele fez uma promessa, porque quando Davi foi levantado a rei em lugar de Saul, que era pai de Jonatas, o que que aconteceu? Saul queria matar Davi, mas Davi não se vingou. Davi ele fugiu e Jonatas ajudou ele a fugir. E Davi fez uma promessa para ele: por causa do que você fez, por causa da minha amizade contigo, ninguém da sua casa vai passar fome. Ninguém da sua casa vai ser desamparado. E essas são as promessas do Senhor para mim e para a sua vida. Para nós não passarmos fome, não sermos desamparados, porque Ele disse que jamais viu um justo mendigar o pão. E talvez, se nós não estamos vivendo essa bondade do Senhor, essa justiça, talvez é porque a gente não está vivendo à altura do que a gente foi chamado para ser. Então, ali, o que que acontece? Quando há uma guerra e quando eles foram matar o rei Saul, o seu filho Jonatas, inclusive, a ama de Jonatas ali, do pai de Mefibosete, pegou ele e na correria deixou ele cair do colo. E ele virou aleijado dos pés. E por causa desse acontecido, por causa dessa dor, por causa desse episódio, Mefibosete, que era filho de rei, neto de rei, príncipe, herdeiro de todas as promessas, de todas as riquezas, de todo o palácio, passou a se ver como um cão morto, como ele mesmo diz. E talvez você é Mefibosete. Talvez você se vê como um cão morto. Talvez você se vê como aquela mulher que só procrastina. Talvez você se vê como aquela mulher que não merece viver coisas maiores. Talvez você é aquela mulher que só se compara. Talvez a sua dor tenha feito você ser paralisado e se ver como um cão morto. Mas Mefibosete, ele era um príncipe, ele tinha direito a todo o manancial que estava disponível para ele. Só que por ele se comportar como um cão morto, ele foi viver lá numa terra de Lodebar, a terra do esquecimento. E talvez é assim que você se sinta hoje, esquecida, desamparada. Então, se nós não transformarmos a nossa mentalidade, nós vamos nos ver cada vez mais como Mefibosete. Nós vamos deixar de acessar todo o manancial, tudo aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida, porque a gente se apega na nossa dor. A dor de Mefibosete, de passar de um príncipe para um aleijado, fez com que ele não recebesse tudo aquilo que era dele por direito. Ele tinha direito de ser príncipe, ele tinha direito de se assentar à mesa, ele tinha direito de ser mordomo, de ter servos ao seu dispor. Mas ele foi esquecido, ele foi lá para a terra do esquecimento, porque ele só olhava para a sua limitação, ele só olhava para a sua dor, ele só olhava para aquilo que fizeram com ele. E talvez você é essa mulher que olha para sua dor, que olha para sua limitação, e isso tem impedido você de viver o manancial que Deus tem para derramar na sua vida. E outra pérola de sabedoria para você se sentar à mesa do rei é você responder o chamado do rei, assumir a sua identidade de filha, porque nós precisamos entender que decisões definem destinos. É a sua decisão hoje, é o seu posicionamento hoje de querer mais de Deus, de se relacionar com Deus, de conhecer o que, que Ele tem para você viver à altura daquilo que Ele te chamou para ser. Porque se você não sabe o que o Senhor quer de você, para o que Ele te chamou para ser, você não vai viver essas promessas. Enquanto eu estava no mundo, enquanto eu estava fora da presença de Deus, eu buscava tudo aquilo que o mundo tem me oferecer. Riqueza, dinheiro, poder, reconhecimento, e cada vez mais eu me afundava. Mas quando eu conheci Cristo, quando eu entendi o que Jesus queria fazer na minha vida, aí sim.
tudo mudou. E eu não vou dizer que é fácil, porque não é fácil. Não é fácil. Não é fácil acordar todos os dias e ler a Bíblia. Não é fácil acordar todos os dias e ser a melhor mãe. Não é fácil acordar todos os dias e ser a melhor empreendedora. Não é fácil ter controle e não gritar com o nosso marido quando ele faz algo que nos irrita. Não é fácil. Mas o tempo todo o Espírito Santo sopra no nosso ouvido. Ei, paciência. Ei, vai mais devagar. Ei, desacelera. Ei, eu quero se comunicar contigo. Você está preparada hoje para definir o seu futuro a partir do seu posicionamento? A partir daquilo que você deseja viver e a partir daquilo que o Senhor quer que você venha viver com o seu posicionamento de hoje? Você pode até ser a construção de tudo, tudo que te fizeram desde a tua infância até aqui. Mas quem decide permanecer nesse lugar é você. Por muitos anos, Mefibosete decidiu permanecer naquele lugar, na terra do esquecimento, agarrado na sua dor. Mas houve um rei que chamou ele para a mesa do banquete. E o Senhor te chama hoje para a mesa do banquete. O Senhor, ele te chama para você viver aquilo que ele tem para a sua vida. E a nossa vida, ela é um jogo. Nós precisamos jogar o jogo que Deus escreveu para a nossa vida. Mas para esse jogo a gente precisa entender as regras. A gente precisa entender os passos, a gente precisa entender como se movimentar, para onde ir, como se calar, como ouvir a voz de Deus. Sabe? Eu gosto muito do jogo de xadrez, porque se a gente vê o xadrez, ele é bem como Deus manifesta na nossa vida. Você já parou para pensar que a rainha, ela vai para todos os lugares? O cavalo, ele anda só em L. O bispo, ele anda só na diagonal. A torre, só reto, mas a rainha não. A rainha, ela vai para todos os lados. E outra, a rainha, ela vai numa velocidade muito rápida. A rainha, ela sai do início e ela vai para o fim e ela volta de novo. Agora, o rei, não. O rei, ele se movimenta para todos os lados, mas ele anda uma casa de cada vez. Você já parou para perceber que o rei só anda uma casa e o que que o Senhor quer nos ensinar? Que nós não devemos enfiar Jesus de goela abaixo para o nosso marido, que nós não devemos querer que ele esteja na mesma velocidade que a gente, sabe por quê? Ele nunca vai estar. Deus fez ele diferente da gente. Nós somos flechas, nós somos como águia, nós somos fervorosas, brasas vivas na mão do Senhor. Mas eles não, é devagarzinho, é um passo de cada vez. Não adianta você querer encher o seu marido de tarefa e depois dizer que ele é um esquecido, porque ele não vai lembrar. Ele é um passo de cada vez, uma regra de cada vez. E a gente precisa entender isso. E às vezes a gente está perdendo o nosso relacionamento porque a gente quer que ele seja como a gente é. E isso não vai acontecer. Se você não teve a capacidade de mudar você até hoje, você não tem, porque só Jesus faz isso, como que a gente quer ter a capacidade de mudar o nosso marido? O que a gente pode fazer é dobrar os nossos joelhos e orar e falar: Pai, faz ele me reconhecer como mulher. Pai, faz ele ser o sacerdote do meu lar. Pai, coloca nele um coração ensinável. Pai, que ele te ame mais do que eu te amo. É isso que a gente pode fazer. O resto não compete a nós. Amém? Glória a Deus. Então, eu estava dizendo que para a gente acessar tudo aquilo que o Senhor tem, nós precisamos deixar para trás toda a visão distorcida que nós temos ao nosso respeito. O eu não consigo, o eu não sou capaz, o tudo é eu sou tão sozinha, ninguém me entende, para mim tudo é mais difícil, eu sou um fracasso, eu tenho medo, eu sou insegura. Nós conversamos essa semana e tudo isso foram palavras que vocês trouxeram a mim, mas foram também sentimentos que eu tinha antes de conhecer o meu Deus. Sentimentos que eu vivia antes de conhecer o meu mestre. Mas a Bíblia vai dizer que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se deixaram para trás e tudo se faz novo. Então, se você quer viver realmente as promessas de Deus para a sua vida, você precisa deixar a mentalidade de Lodebar para trás. Você tem que passar a se ver como a Bíblia diz que você é, como o teu mestre te criou para ser. E não mais estar na culpa, estar distraída, estar na correria, viver a vida de qualquer jeito. Não, não foi para isso que o Senhor te chamou.
O Senhor te chamou para viver o extraordinário dele sobre a tua vida. Então, se nós renovarmos a nossa mente, se nós acordarmos todos os dias pensando naquilo que Deus nos chamou para ser, nós vamos viver as promessas de Deus. Porque primeiro eu penso na minha alma e depois eu me torno. Sabe? Quando eu vi uma casa, meu apartamento era de 300 mil, e aí eu começava a ver uma casa de 1 milhão, e eu falava, meu Deus, isso é impossível. Isso é impossível. 1 milhão. Meu Deus. Quando que eu vou ter uma coisa dessa? Eu não consigo nem pagar 300 mil reais. Isso há 4, 5 anos atrás. Mentalidade de escassez. Mentalidade pobre. Hoje eu olho casas de 2, 3, 5 milhões e falo, nossa, tá tão perto. Tá tão perto. Não importa a realidade que eu tenho no banco. Eu só olho e desejo e gosto e falo, Deus, tá tão perto. Senhor é dono do ouro e da prata. O Senhor ama me presentear. Ó, eu quero isso. E da janela da minha casa eu vejo o Bosque das Mansões, que é o bosque mais, o terreno, assim, né? O condomínio mais caro aqui da região onde eu moro. E eu começo a declarar que com até 34, 35 anos eu vou estar morando lá. E eu começo a escolher. Esses dias eu já queria ir lá dar uma passeadinha de carro para olhar. Isso é trazer a existência que não existe, é desejar, é você colocar o seu pé, é você mentalizar. Porque daí o que que acontece? Se eu digo que eu sou fraca, se eu digo que eu não consigo, eu não vou nem ter ânimo, eu não vou ter nem ter estratégia para conseguir. Por quê? Eu nem vou tentar. Eu já sei que eu não vou conseguir, então eu nem tento. E aí você fica estagnada no mesmo lugar. Agora, quando você diz, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, eu posso tudo naquele que me fortalece, o Senhor vai me dar estratégia. Então você dorme e acorda pensando, você começa a ser criativo e o Espírito Santo vai te soprando. E quando você vê, você está vivendo a realidade daquilo que o Senhor desejou para sua vida. Mas nós precisamos renovar a nossa mente. Essa é a primeira função, é a primeira pérola. Se a gente quer viver tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida, nós precisamos renovar a nossa mente na palavra, naquilo que o Senhor diz ao nosso respeito, deixando toda a mentalidade, toda a dor, toda a culpa, tudo aquilo que não nos pertence mais para trás. Se você é nova criatura, tudo o Senhor faz novo. E qual é a segunda coisa que nós precisamos fazer para se sentar à mesa do rei? Responder ao chamado. Porque há um convite do Senhor para a sua vida. Há um convite do Rei, um chamado para que você viva à altura daquilo que você foi criada para ser. Você nasceu para governar todas as coisas e muitas vezes você não consegue governar o que você come. Você não consegue governar o que você fala. Você não consegue governar os seus sentimentos. Você não consegue governar as suas atitudes. E por que você vive nesse lugar? Muito provavelmente porque a sua identidade está distorcida. Porque quando nós não sabemos quem nós somos, há uma confusão dentro de nós. Uma hora queremos uma coisa, outra hora queremos outra coisa, então não conseguimos controlar nada, nem a nossa mente, nem os nossos pensamentos, e aí a gente vai vivendo longe daquilo que Deus tem para a nossa vida. Mas nós precisamos deixar para trás. Para aceitar esse chamado de Deus, nós precisamos deixar para trás. Porque quando Mefibosete ele foi até a casa do rei, ele precisou deixar a dor dele lá em Lodebar, lá na terra do esquecimento. Ele precisou parar de ver, por mais que ele não quisesse, porque a Bíblia vai dizer que ele ainda falou: O que queres o Senhor com um cão morto como eu? E talvez você está dizendo o que o Senhor quer comigo nessa noite. Só que assim, rainha, são 70 e poucas pessoas nesse grupo. É você que está aqui. Foi você que o Senhor chamou. Foi você que o Espírito Santo incomodou hoje o dia inteiro para você estar nessa live. E talvez você se sinta a mais pequena da tua casa, da tua família, a mais improvável. E eu vou te dizer, o Senhor ama as improváveis. Eu era uma improvável. Eu vim de um lugar de muita dor, de morte, de destruição. Eu já fui apedrejada. É uma loucura. Minha vida era uma loucura. Mas o Senhor ama pegar os improváveis e tornar mulheres, homens que levantam o reino de Deus. E o Senhor te escolheu porque Ele está te chamando. O Senhor quer levantar um exército de mulheres posicionadas para resplandecer a face do nosso Criador, vivendo à altura daquilo que Ele nos chamou para ser. Sabe? Quando a gente não vive nesse lugar, sabe o que que a gente faz? A gente invalida todo o sacrifício de Jesus na cruz por nós. Será que o Senhor mesmo morreu?
para que hoje você viva numa vida de escassez, numa vida de falta, numa vida de dor, aprisionada nos teus anseios também, porque às vezes você só quer, só quer, só quer, só quer e não conquista, e aquilo ali te prende de uma maneira que não te faz ser feliz como o Senhor te chamou para ser. Porque às vezes não é só a dor do nosso passado, mas é o nosso futuro também. Ai, Senhor Deus, eu quero ganhar tanto. Quando eu ganhar tanto, eu vou ser feliz. Pai, quando eu tiver meu filho, eu vou ser feliz. Pai, quando eu tiver conquistar essa casa, eu vou ser feliz. E o Senhor está dizendo: eu já te dei tudo o que você precisa para você ser feliz hoje. É essa a realidade que o Senhor quer para mim e para a sua vida. Porque o amanhã não nos pertence. E muitas vezes essa é a estratégia de Satanás, te deixar presa no passado ou te levar para o futuro, sabe por quê? Porque se você estiver no passado ou no futuro, você não está no presente. E o único presente que você tem é o hoje. É o aqui e o agora. Hoje é a oportunidade que você tem de fazer tudo diferente. Hoje é a oportunidade que você tem para desejar mais de Deus. Hoje é a oportunidade que você tem de se entregar para Deus de corpo e alma. É o hoje, é o aqui, é o agora. Deus mesmo diz: não se preocupe com as coisas que tem que comer, não se preocupe com as coisas que tem que vestir, não se preocupa. Eu vos alimento. Basta o seu dia, o seu mal. E a gente está ansiosa, e a gente está depressiva. E o Senhor dizendo: filha, acorda. Não foi para isso que eu te chamei. Até quando você vai segurar essa dor? Até quando você vai reclamar? Usa a tua boca para edificar a tua vida, edificar a tua casa, transformar teu marido, resgatar o teu filho. É para isso que o Senhor nos chamou. Então o Senhor espera um posicionamento seu, assim como Lodebar, ainda na sua dor, ainda na sua aflição, ainda que na terra do esquecimento, ele se posicionou e foi à mesa do rei. Nós precisamos nos posicionar hoje. Porque é o nosso posicionamento que vai definir o nosso destino. Lembra que decisões definem destino? A decisão hoje de eu fazer valer a pena o sacrifício de Jesus na cruz pela minha vida. A decisão hoje de eu me posicionar segundo aquilo que Deus quer que eu venha viver, vai fazer eu viver lá na frente tudo que Ele tem preparado para mim. É posicionamento. Paola, eu quero ganhar mais, eu quero vender mais no meu negócio. Mas se você não se posicionar, não criar estratégia, não se movimentar, você não vai conseguir. Sabe? Tem que ter posicionamento. Posicionamento. E a terceira pérola de sabedoria é assuma a sua identidade de filha. Jesus, ele pagou um alto preço por você. E como eu disse antes, cada vez que nós não vivemos a vontade de Deus para nossa vida, nós estamos invalidando o sacrifício de Jesus na cruz. O que nós precisamos entender é que esse mundo é muito passageiro. É uma partícula muito pequena de tudo que nós vamos viver na eternidade com Deus, de todo o manancial que Ele tem para entregar na nossa vida. Você precisa viver. Você tem que parar de sobreviver sobre essa terra e começar a viver. Começar a ser leve. A vida pode ser muito mais leve do que você imagina. E é para esse lugar que o Senhor está te chamando hoje. Mas para isso você precisa deixar para trás todo o espírito de serva, todo o espírito de orfandade, todo o espírito de fugitiva, todo o teu passado, para você começar a entender que você foi feita para viver à altura daquilo que o Senhor tem para sua vida. Que é um chamado real do rei para que você venha conhecer mais dele, se entregar mais para ele, caminhar segundo a vontade dele. É sobre isso, sem relacionamento com o pai, não há transformação. Assumir a sua identidade de filha é viver a partir da certeza que você pertence a um Deus, que você pertence a um pai. É ser marcada pela segurança de quem sabe que é amada, escolhida, protegida e chamada por Deus. Não é apenas saber com a mente, mas é sentir, é permitir que essa verdade desça no seu coração ao ponto de transformar a sua vida. Sabe, quando as pessoas começaram a comentar no meu vídeo que mulher sábia, que mulher ousada, quanta sabedoria de falar com o filho, ali eu demonstrei que não era só o que eu pregava antes de Jesus levar a minha filha para trás. Não era só sobre o que eu falava, ame o Senhor de todo o teu coração, permaneça firme na fé, olha, as tuas circunstâncias não te definem. Eu falava isso no meu Instagram direto, para as minhas mentoradas, para as minhas amigas, o tempo todo. Mas naquele momento eu disse, através das minhas atitudes, que não era só palavras, mas que era aquilo que vive em mim, porque eu continuei sendo o que eu sempre disse.
que eu era. A circunstância não mudou a minha vida. Por quê? Porque eu sei quem o Senhor é. Eu sei que Ele está no controle. Eu sei que Ele espera o melhor de mim. Eu sei que há algo extraordinário para eu viver futuramente. Então se prepara. Porque às vezes tem empresárias aqui, você quer ministrar para multidões, mas quando você vai fazer uma live no seu Instagram para 5 pessoas, 7 pessoas, você fica com aquele frio na barriga, você não se sente capaz. E o Senhor está dizendo, filha, só se prepara. Se prepara porque a multidão ela vai chegar, mas você está vivendo o processo e no processo eu te aperfeiçoo, no processo eu te edifico, no processo eu te ensino. É sobre isso. Faça valer a pena o sacrifício de Jesus pela sua vida. Sabe, não dá mais para a gente querer viver qualquer tipo de relacionamento com o nosso marido, qualquer tipo de vida com o nosso filho. A gente diz que eles são as coisas mais importantes da nossa vida e as pessoas que a gente menos tem tempo às vezes. Sabe, a gente tem que parar de ser hipócrita. A gente tem que parar de ser orgulhosa e querer as coisas tudo do nosso jeito, no nosso tempo, ser filha mimada, bater o pé quando Jesus não dá aquilo que nós queremos. Não foi para esse lugar que o Senhor nos chamou, mas para nós estarmos rendidas ao pé do Mestre. Porque ali, naquele lugar, há uma transformação para as nossas vidas. E nós somos todos Mefibosete. Por que que nós somos todos Mefibosete? Porque todos nós temos a nossa história. Todos nós, um dia ou ainda hoje, tem a nossa identidade distorcida. Ele era príncipe, filho de rei, herdeiro, deveria viver no palácio, vivia antes da sua queda, mas por causa da sua dor, ele foi viver numa terra de esquecimento. Por causa da sua dor, ele se culpava. E talvez você, com a sua identidade distorcida, fica aprisionada na sua dor e não consegue avançar. Mefibosete chegou a dizer que ele era um cão morto. Ele olhava para suas limitações, para sua dor, para o seu trauma, enquanto o Senhor estava dizendo: Ei, olha para mim. Quem eu fui para o seu avô? Quem eu fui para o seu pai? Por acaso eu não posso te curar? Por acaso eu não posso te transformar? Mas ele não estava disponível para ver a transformação de Deus, sabe por quê? Porque ele estava agarrado na sua dor. Enquanto você estiver agarrada na sua dor, você não vai viver a transformação divina que Deus tem para a sua vida. Porque a sua dor te paralisa. A sua dor faz você não acreditar que é possível você sair do lugar que você está, que é possível você ser curada, que é possível você ser restaurada. A sua dor faz tudo isso. E ele vivia num lugar de esquecimento, e talvez hoje você também se sinta abandonada, sem valor, distante de todo mundo, onde ninguém vê o teu valor, onde ninguém te ouve. Talvez é nesse lugar que você está, mas o Senhor te chama para esse banquete. Quando você se vê como Deus te vê, você acessa o reino de Deus, o manancial que Ele tem para a tua vida, o manancial que Ele tem a te oferecer, e você não aceita menos do que um banquete. Assim aconteceu com Mefibosete. Davi, ele não fez questão só de devolver todas as riquezas, de dar para ele servo, mas de fazer ele se assentar à mesa do rei. E sabe por que que ele estava sentado à mesa do rei? Porque quando ele se assentou da mesa para cima, não aparecia as debilidades dele, não aparecia a disfunção dele, não aparecia a dor dele. Ele era como rei. E é nesse lugar que o Senhor quer nos colocar, sentadas à mesa, para que nós venhamos ver o nosso valor, para que nós venhamos ver o quanto o Senhor nos fez amadas, escolhidas, criativas, executoras. E é para esse lugar que o Senhor quer nos chamar. E como eu disse, a sua vida ela pode ser muito mais leve do que você imagina. Muito mais leve do que você imagina. Deus, ele está te chamando para esse lugar. Sabe? Às vezes a gente fica tão pesado em querer conquistar, em querer fazer, em querer aparecer. E se a gente se preocupar com aquilo que o Senhor já nos deu, com a nossa família, viver intensamente. Quando, quando estar com a nossa família é cuidar da nossa família, quando estar no trabalho é cuidar do trabalho, quando estiver na igreja é se entregar para o Senhor, mas não, a gente está trabalhando, está pensando no filho, a gente está com a família, está pensando no trabalho, e essa desconexão nos coloca numa posição que o Senhor não quer.
Porque a nossa mente está trabalhando o tempo todo. E como que o Senhor fala com a gente? Ó, no descanso. Por isso que ele fez todas as coisas em 6 dias e no sétimo ele descansou, sabe para quê? Para desfrutar de toda boa obra. Toda boa obra. E a gente não consegue desfrutar. Deus nos deu uma família, nos deu um marido, nos deu um filho, mas a gente não consegue desfrutar. Deus nos deu um trabalho, talvez até o que a gente quer. Eu amo advogar. Eu sou advogada de família e sou mentora de mulheres. Eu amo fazer o que eu faço. Amo. Mas a gente não consegue desfrutar. Talvez Deus te deu uma casa, você queria só sair da casa dos teus pais, mas na tua casa você não consegue desfrutar porque você não consegue erguer as pernas. Você se preocupa tanto com a louça que está na pia, com o chão que não está varrido. E o Senhor está falando: para, Marta, Marta, para. Escolha a boa parte hoje. Escolha estar aos meus pés. Mas para isso você precisa agir. Você precisa colocar tudo em prática que você aprendeu aqui. Sabe por quê? Porque não é o conhecimento que liberta, né? As pessoas dizem que o conhecimento liberta, mas não, não. Quantas vezes será que você já leu a Bíblia? Quantas vezes será que você já ouviu no culto? Quantas vezes será que você já recebeu uma palavra, mas a sua vida não mudou, sabe por quê? Porque não é o conhecimento que liberta, é a ação. A Bíblia diz que a fé sem obra é morta. Sabe por quê? Porque não adianta você só acreditar, mas não se mover. Ah, eu acredito que Deus vai me usar nações, eu acredito que Deus vai me usar para as mulheres, eu acredito que Deus está levantando um exército para mim, mas eu estou lá em casa assim, ó, parada, esperando o Senhor mandar. E aí, quando o Senhor mandar, eu não estou preparada, porque eu não leio a Bíblia, eu não sei o que que eu tenho que fazer, eu não sei como falar, eu não sei como me posicionar. Então, não é o conhecimento que liberta, é a ação. A sua vida ela vai ser transformada se você sair daqui hoje, e colocar em prática tudo que eu falei. Acessar essa nova mentalidade de que você é filha, comprada por alto preço, desejada antes do ventre da sua mãe, criada por Deus para dar certo, para ser vitoriosa, para ser guerreira, que Deus te deu poder para reinar e governar e dominar sobre todas as coisas. Se você sair com essa mentalidade daqui, eu tenho certeza que a sua vida vai ser transformada. Eu estou aqui com a Chay e com a Adriana, e elas passaram pouco tempo comigo, numa mentoria de 4 semanas, e a vida delas foi transformada por inteiro, porque elas colocaram em prática. Mas tem mulheres que caminham comigo, que fazem mentoria, que fazem jornada, que fazem isso e que não colocam em prática. E estão sempre comprando os meus cursos. Por quê? Para tentar, mas não colocam em prática. E eu falo para elas, rainha, não é sobre você estar comigo. Ah, Paulo, eu quero caminhar contigo. Mas não é sobre estar caminhando comigo, é sobre você viver uma novidade de vida, é sobre você viver transformação. A Bíblia mesmo vai dizer que uma multidão acompanhava Jesus, mas foi uma mulher que paralisou ele. Sabe por quê? É possível você caminhar com Jesus, mas não tocar o mestre, não chamar atenção, não ser transformada por ele. A mulher do fluxo de sangue pensou algo que ninguém pensou. Se eu só apenas tocar na veste dele, na pontinha, eu vou ser curada. Enquanto uma multidão, gente, você sabe o que é uma multidão? Imagina aqui, ó, nessas salas, 50, 60 pessoas caminhando aqui do meu lado, me empurrando, me tocando e nada acontecendo. E de repente vem uma mulher humilde, uma mulher que decide inovar e fala assim: eu só vou tocar nas vestes do mestre, porque eu sei que eu vou ser curada. Será que você tem essa fé ousada de dizer: eu só vou hoje acordar de madrugada e buscar o Senhor e ver o que que ele tem para minha vida? Porque eu quero ser curada, eu quero ser transformada. É a sua ação de hoje que vai te trazer resultado amanhã, que vai fazer você viver novidade de vida amanhã, que vai fazer você viver a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor amanhã, porque a Bíblia vai dizer: se quiserdes e me ouvires, comerá do melhor dessa terra. O problema é que todo mundo quer comer do melhor da terra, quer viver as promessas de Deus, mas não quer ouvir. E não faz sentido. É um jogo. A gente precisa saber as regras e jogar o jogo. É sobre isso. Agir é agir. Deixa eu ver, quer ver? Deixa eu pegar aqui para vocês. Voltou, né? Então, olha só. Olha aqui. Agir, a fé, é colocar o degrau por degrau. Aqui mesmo. Olha só. Aqui está o reino de Deus. Tá tudo o que ele tem para tua vida. Não adianta só você querer. Ó, aqui tá você.
Exercer a tua fé é você colocar o primeiro degrau. Sabe por quê? A fé é o firme fundamento das coisas que não existem e a prova das coisas que se espera. Então você precisa exercer o primeiro fundamento para que o Senhor venha acrescentar tudo aquilo que você precisa para viver o manancial que ele tem para sua vida. Isso daqui é exercer a sua fé. Isso aqui é decidir. Isso daqui é agir segundo aquilo que o Senhor espera de você. Você precisa colocar o primeiro degrau para você poder receber de Deus tudo que Ele tem preparado para a sua vida. Se eu não tivesse me posicionado há anos atrás, se eu não tivesse dito, Senhor, eis-me aqui, eu não teria vivido aquilo que o Senhor disse que eu viveria. Eu não teria vivido. Então, agir é colocar o degrau, é construir esse fundamento para que o Senhor possa terminar a boa obra. Então, nós precisamos exercer através da nossa fé, através do conhecimento da palavra, através da intimidade com Deus, o nosso fundamento. Nós precisamos colocar o fundamento para que o Senhor venha, então, acrescentar os tijolos e concluir a boa obra, assim na minha vida como na sua. E você tem duas opções hoje. Você tem a opção de não fazer nada ou de continuar. Essas são duas opções. Vai ter transformação de vida aquela que decidir continuar. Seja sozinha ou seja comigo, porque você tem a opção de continuar. E qual é a diferença de você caminhar sozinha ou caminhar com alguém? Esse alguém já passou pelo processo. Ele sabe como fazer. Então você não vai se dispersar, você não vai pegar atalhos, você não vai para o caminho errado. A Bíblia vai dizer que Moisés, quando ele estava guerreando uma batalha, Deus falou que enquanto ele tivesse com os braços erguidos, a batalha seria vitoriosa. E chegou um momento que ele estava fraco demais, estava pensando em desistir, mas chegou Arão e Ur para segurar os braços dele até a batalha acabar. E esse é o poder de caminhar com alguém. Esse é o poder de caminhar com alguém que não te deixa cair, que te fortalece, que te ensina. Esse é o poder de caminhar com alguém. Eu sou mentora e eu caminho com alguém. A Lu é minha mentora, eu faço mentoria com a amiga, meu Deus. A Carole Colela, eu faço mentoria. Por quê? Por que que eu preciso dessas mentorias? Porque eu preciso adquirir conhecimento que outras pessoas já conheceram e que eu ainda não conheci. Eu preciso me aprofundar, eu preciso entender mais como funciona. Então, caminhar com pessoas que já viveram o processo se torna muito mais fácil a nossa caminhada. E você precisa ser por você uma rainha imparável. Esse foi a mensagem que o Senhor trouxe na minha vida quando Ele me deu rainhas imparáveis. Seja por você uma rainha imparável. E eu falei, Senhor, o que que o Senhor quer de mim? O Senhor quer que eu seja uma rainha. Pai, como que uma rainha se comporta? Uma rainha, ela reina, ela governa e ela domina sobre toda uma cidade. Uma rainha, ela não desiste, ela não entrega os pontos. Uma rainha, ela é visionária, ela consegue cuidar do seu palácio, consegue cuidar da cidade. E o Senhor tem nos chamado para nós cuidarmos da nossa casa, da nossa empresa, das pessoas que vêm até nós, dos órfãos, da viúva, de todo mundo que Ele colocar sobre a nossa vida. E a Bíblia mesmo diz: mas todos quantos receberam, deu-lhes o direito de ser filhos de Deus. E eu quero dizer algo muito importante para vocês. Ser filho de Deus te dá direito à herança, mas só te dá direito a acesso maturidade. É a maturidade, é o quanto mais você conhece de Deus, é o quanto mais você se relaciona com Deus que vai te dar direito a acesso. Sabe por quê? Quando eu aceitei Jesus e falei, Cristo, eu te aceito como Senhor da minha vida, eu me tornei parte, eu me tornei filha. Eu me tornei parte e filha. E isso me deu direito à herança. Mas não estava disponível o manancial porque eu ainda não era maduro o suficiente. Então, por exemplo, para que fique bem claro na sua mente, eu tenho um filho e ele tem direito a toda a minha herança se eu morrer hoje. Tudo que eu tenho é dele. Ele tem direito a toda a minha herança. Mas ele vai poder hoje, meu filho de 6 anos, pegar o meu carro e sair dirigindo? Não, sabe por quê? Porque ele não tem maturidade, ele não tem conhecimento, ele não sabe como fazer as coisas. E é exatamente isso.
Você ser filha de Deus te dá direito à herança, mas não a acesso. Acesso vem com a maturidade. É o seu relacionamento com Deus, é o quanto você se entrega para Ele, é o quanto você conhece dele. Nós já estamos caminhando para o final, tá? Amiga, você? Não? Se arrumando? Tá. Então, amém, glória a Deus. Então, assuma o seu lugar de filha e de governo. Gente, a Thay tá aqui tocando um louvorzinho para mim, cantando. Gente, tá maravilhoso. A gente poderia até fazer pelo Meet, né? E vocês iam ver a voz que ela tem junto com Coloca os o seu, clientes. É maravilhoso. coloca um celular para gravar, depois você manda no grupo. Para mim? Uau! Olha isso, gente! Deus é maravilhoso! Eu amo meu pai. A minha amiga disse que Deus acabou de dar uma canção para mim. Ela é escritora. Então, Deus compositora. Então, Deus deu uma canção para ela de tudo que eu estou vivendo, de todo o movimento que está acontecendo. Então, vocês já imaginam como que vai ser essa música. Olha só, Rainhas Imparáveis tem até louvor próprio. Meu Deus, é o Senhor. Se não for Deus, gente, eu não sei mais o que é. Então, assim, rainhas, assuma o seu lugar de filha e de governo. Foi para isso que o Senhor te chamou, para se sentar à mesa e para desfrutar de todo o banquete, todo o manancial que Ele tem para sua vida. Seja bem-vindo ao seu reino. Se você deseja entender, então, como colocar em prática toda essa experiência, se você deseja viver o novo de Deus para sua vida, se você deseja se tornar uma rainha imparável, que não desiste, que se posiciona com princípios e valores inegociáveis, que aumenta sua fé diariamente através do relacionamento com Deus, eu tenho um convite para sua vida. Eu tenho um convite para você conquistar a sua coroa. E eu sempre falo para as minhas mentoradas: seja primeiro você a rainha que você tem que ser, para você receber o rei que você merece, o palácio que você merece, o governo que você merece, o reconhecimento que você merece. Você precisa conquistar a sua coroa. Eu conquistei a minha coroa e continuo conquistando diariamente, mas só você pode fazer por você. Deus não vai fazer por você, o seu marido não vai fazer por você, eu não posso fazer por você. Ainda que você tenha todo o conhecimento que eu possa te dar, se você não fazer, não vai acontecer. E é exatamente agora que eu quero fazer um convite para vocês. Se vocês desejam conhecer mais, se vocês desejam viver esse governo, se vocês desejam se tornar essa rainha imparável, eu tenho um convite para a sua vida. Eu estou lançando hoje a primeira comunidade Rainhas com Propósito. Eu já fiz até agora imersões, eu já fiz jornada, eu já fiz mentorias, mas o que que o Senhor ministrou ao meu coração? Filha, só 4 semanas não é suficiente. Filha, só 6 semanas não é suficiente. Eu quero que tu pegue na mão dessas mulheres. Eu quero que tu ande com elas. Eu quero que tu mostre o teu dia a dia. Eu quero que tu abra o teu celular. Eu quero que tu grave vídeo. Eu quero que tu ensine tudo que tu viveu nesse processo para se tornar uma rainha. E é exatamente esse o convite do rei para a sua vida. É o meu convite para a sua vida. Rainhas com Propósito vai ser uma comunidade onde diariamente vocês vão estar sendo alimentadas. E eu vou mostrar na prática. Então, 6 horas da manhã eu vou abrir, vou mostrar como é que funciona o devocional, vou dizer como é que funciona o meu dia, vou dizer como é que eu me posiciono no dia mal, sabe? Quando tudo dá errado, eu vou estar ali na prática. Porque o que vocês me conhecem ali do Instagram é 1% da minha vida. Eu até gravei hoje tudo que eu fiz durante o dia, vocês nem vão acreditar. É milhares de vídeos, milhares. Eu vou sair daqui e eu vou gravar e eu vou postar amanhã, para vocês entenderem que eu não posto nada ali. Mas tem muitos acontecimentos que acontecem durante o meu dia a dia que eu preciso me posicionar, que eu fico brava, que eu, sabe? E Deus falou: compartilha, filha, porque elas vivem da mesma dor, elas vivem do mesmo processo e elas precisam a mesma coisa. Então, Rainhas com Propósito é uma comunidade transformadora para mulheres que desejam viver o chamado de Deus na sua plenitude. E se você não sabe qual é o seu chamado, pode ter certeza que dentro da comunidade Rainhas Imparáveis você vai descobrir o seu chamado. Porque nós vamos ter uma aula específica com Carole Colela, uma mulher extremamente espiritual, que vai dar uma aula, uma super aula sobre Descubra o seu chamado. Essa comunidade ela vai ter a duração de 4 meses, onde você será guiada a fortalecer a sua identidade
Então, a fortalecer mesmo, a tomar posse nessa mentalidade de tudo que o Senhor tem para sua vida, a curar suas feridas emocionais, a ativar sua fé e a caminhar com ousadia e direção no propósito que o Senhor tem para você. E quando eu digo feridas emocionais curar, nós vamos ter uma aula com Ana Paula Cardoso, que é, mentora e psicanalista específica nessa área de cura emocional. Inclusive, já fiz mentoria com ela, por isso que eu vou trazer ela para minha comunidade, porque ela é assim, ó, usada por Deus. Ela vai lá na raiz do problema, ela pega, ela mexe, dói, mas tu lança fora. E tudo que eu sei hoje sobre psicanalista vem dela, porque eu aprendi muito com ela e tenho aprendido até hoje. Então, também na comunidade, semanalmente, nós vamos ter encontros e ensinamentos profundos, desafios, práticas e um ambiente seguro de crescimento e espiritualmente. E emocionalmente também, ao lado de outras mulheres que também decidiram ocupar o seu lugar de governo, o seu lugar de rainha, dentro do reino de Deus. E aqui eu falei um pouco delas. Então, seja bem-vindo ao seu reino, né? A comunidade. Aqui eu coloquei Carole Colella, que ela é a mentora de mulheres, terapeuta cristã. É ela que vai trazer uma super aula sobre o nosso chamado. Então, se você não sabe qual é o seu chamado, você vai descobrir, pode ter certeza. Luana Leite, a Lu, vocês conhecem. A Luana, ela é empresária, mentora de mulheres empreendedoras, especialista em marketing, gestão e posicionamento digital e ajuda mulheres a lucrarem com propósito, estratégia e equilíbrio. Inclusive, ela é minha mentora também. Então, assim, eu não trago qualquer pessoa, eu trago mulheres que se identificam, mulheres sedentas da presença de Deus, mulheres posicionadas, mulheres que sabem o que quer, porque isso é viver uma vida de governo. E a Lu vive essa vida de governo, principalmente dentro dessa área empresarial. E às vezes você quer montar um negócio e não sabe por onde começar, e às vezes você tem o seu negócio, mas não sabe como melhorar, e a Lu vai trazer tudo isso para nós. Aqui eu coloquei um ponto de interrogação, cuidado com o corpo, cuidado do corpo como templo. Porque eu estou trazendo uma mulher, eu preciso confirmar, mas ela é cheia da presença de Deus. Ela é craque no jejum, na oração, ela fala com sabedoria sobre o cuidado com o corpo. Porque, rainhas, isso daqui é a ferramenta que nós temos para executar a obra do Senhor. Lá em 1 Tessalonicenses 5:23 vai dizer que, olha aqui, todo o seu corpo, alma e espírito. 3, precisam estar guardados irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus. É os 3, porque se isso daqui falhar, todo o nosso propósito cai. Se isso daqui falhar, todo o nosso chamado vai por água abaixo. Então nós precisamos, sabe, ter autoestima, nos cuidar, colocar o nosso corpo em movimento, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Então eu não coloquei o nome dela aqui ainda, porque a gente está confirmando a data, mas eu creio no meu espírito que vai ser ela. Aqui, trouxe para vocês a Ana Paula Cardoso, que eu falei para vocês que é psicanalista, especialista em feminilidade e reprogramação emocional, transformando a dor em força. E realmente é o que ela faz. Ela vai lá na raiz do seu problema. Ela te entende, ela entende quem você é, da onde veio a sua dor, por que que você se posiciona do jeito que você se posiciona hoje. E a partir disso, quando você reconhece a sua dor e você sabe aonde precisa ser ressignificado, você consegue avançar. E é exatamente isso que ela faz. Tem eu, Paola Rocha, advogada e mentora de mulheres, chamada para levantar rainhas com propósito, mulheres curadas, posicionadas e conscientes do valor que tem no reino de Deus. Porque foi para isso que o Senhor me chamou. Aqui eu tenho a Mônica, ela é lá de São Paulo. Ela é analista comportamental, especialista em transformar mulheres em diamantes. Esse é o chamado dela. Ela é palestrante, ela tem outras formações, mas eu decidi colocar só essas. Então, assim, a gente vai ter uma super aula de análise comportamental. É bom a gente entender o sanguíneo, o colérico, o melancólico, para a gente conseguir lidar com as pessoas, para a gente conseguir amar as pessoas do jeito que elas são e entender que nem todo mundo vai ser como a gente. E por fim, a comunidade, então, vai ser disponibilizada para vocês agora. Eu já vou passar para a próxima tela para dizer o valor. E é um valor assim, ó, irrisório, irrisório. As minhas mentoradas estão aqui, elas vão contar para vocês por que que é irrisório, porque eu nunca fiz isso, mas sabe por quê? Porque eu quero alcançar o maior número de mulheres possível. O maior número. Todas aqui eu tenho certeza que tem condição de entrar para essa mentoria. E Paola, por que que você não faz de graça, então? Se você quer alcançar o maior número de pessoas possível? Porque as pessoas, quando fazem de graça, não dão valor. Olha só, essa imersão
Eu paguei para a Thay estar aqui, eu paguei para o espaço, eu fiz uma mesa do banquete, eu comprei coisas. 79 pessoas, 76 pessoas no grupo. Nós estamos em 10, 15 pessoas aqui, eu não consigo ver, mas em 10, 15 pessoas aqui. Quando é de graça, as pessoas não fazem. E outra coisa, eu preciso investir para estar aqui com vocês. Como eu falei, eu faço mentorias com outras pessoas para buscar conhecimento, para derramar sobre vocês. Então, amém. A Thay está me lembrando que é justo que muito custe aquilo que muito vale. E eu vou dizer para vocês, a jornada que eu fiz com as meninas aqui foi 697. 697, 4 semaninhas. 4 semaninhas, 697. Em um mês, a vida da minha amiga Adriana foi transformada. Em um mês, o casamento dela. Vocês sabem o que é isso? Deus fez muito rápido. Restaurado. Uma pessoa que já não conseguia se relacionar direito com o marido, que não acompanhava o marido, que o marido ia viajar sozinha, que ela só dava olhar para as filhas. E um ajuste. Um ajuste, sim, um ajuste na comunicação, na conversa com o marido. Fez ela comprar uma casa que há 2, 3 anos ela queria e o marido não aceitava. Fez ela começar a viajar com o marido, coisa que ela não fazia. Quanto que vale a restauração do teu casamento? Quanto que vale o teu posicionamento? Quanto que vale? E eu estou falando aqui de uma mentoria, de uma jornada de 4 semanas que custou 697. Essa comunidade vai ter 4 meses. 4 meses. E não. E tá bem longe de 697. Tá bem para baixo, porque você tem condição de entrar. Então, a imersão ela pode terminar hoje, mas o seu posicionamento começa agora. Você não foi chamada para sobreviver, mas foi escolhida para reinar. Essa é uma verdade que você tem que sair daqui. Seja comigo ou seja sozinha, mas faça, se posicione, avance, reine, governe, sabe? Se conheça, se permita, descansa, mas viva à altura do que você foi chamada para ser. E por fim, a comunidade, eu estou acostumada com mentoria, mas se uma comunidade, ela vai custar 397. Se você dividir por 4, não dá nem R$ 100. São 4 meses. Não dá nem R$ 100. É uma pizza, é uma blusinha, é uma saída, é um passeio. Ou 12 vezes de R$ 40 com 58 centavos. Gente, você consegue. Se você está pensando assim, ah, Paula, você não conhece a minha realidade, eu não consigo, não. Sentimento de escassez, bloqueio. Isso fala sobre a sua mentalidade, sabe por quê? Porque quem quer dar um jeito, quem não quer arruma desculpa. Quem quer dar um jeito, quem não quer arruma desculpa. Ei, você não precisa nem pedir o cartão emprestado para alguém, não. Vai ali no teu guarda-roupa, pega umas roupas que tu não usa mais, vende por 10 pila, por 15 pila, por R$ 20. Quando você vê, você tem o dinheiro da comunidade. Quando você vê, você está na comunidade, você está sendo transformada, restaurada por um Deus que te conhece. Sabe, você precisa usar da sua fé, da sua ousadia, da sua criatividade, ainda que seja para buscar recursos para estar dentro de uma comunidade como essa. E eu quero dizer que eu te espero do outro lado da sua decisão. Eu te espero aqui, do outro lado da sua decisão, do outro lado do seu posicionamento, do outro lado, para viver uma vida de transformação com você. Eu quero pegar, sabe? Ó, aqui minha mão, quero pegar na sua mão, de verdade. A Lu tá aqui e ela até fala, né, como principalmente como proposta de negócio, ela fala assim, ó, não entrego como, não entrego como, mas eu não consigo não entregar o como. Eu já falei para vocês o como desde o início até o fim. Se vocês não quiser caminhar comigo, tá tudo bem, vai ter outras que vão caminhar. Se você fazer o que você aprendeu aqui, que eu já disse o como, do início ao fim, se relaciona, transformando a sua mente, colocando em prática, fazendo fundamento, isso tudo é o como. Que foi como eu precisei fazer e é o que eu ensino para vocês. Se vocês fizerem tudo isso, vocês vão ter uma vida de transformação extraordinária. Agora, se você quiser caminhar comigo e viver além disso, porque eu já passei pelo processo e porque eu quero segurar na tua mão, amém. Glória a Deus, vai ser um prazer para mim. Então eu te espero aqui, do outro lado do teu posicionamento, do outro lado da tua decisão, para que juntas a gente possa viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Assim que terminar aqui, eu vou mandar o link ali no grupo. Quem quiser, já faz a sua inscrição. E eu tenho mais. Eu tenho mais uma notícia para vocês. As 5 primeiras que se inscrever
vão ganhar ingresso em dobro. Isso mesmo. Esse ingresso não vai sair nem por R$ 200, porque você vai estar na mentoria e abençoar alguém, a sua mãe, a sua irmã, a sua prima, quem você deseja ver transformada. Então, as 5 primeiras que adquirir vai ganhar ingresso em dobro. E as 3 primeiras que adquirir, então, além de ganhar o ingresso em dobro, vai ganhar, peraí, o colar da Rainha Imparável. Ó, aqui eu tô com um. Esse daqui, o pretinho, é só para quem faz mentoria individual. Gente, só para vocês terem noção, a minha mentoria individual é 297. A mentoria, a jornada que elas fizeram de 4 semanas era 697. Aqui são 4 meses. É para você comprar, é para você adquirir, é para você se transformar. É para isso. Vai ganhar aqui, ó. Deixa eu ver. Esse colar aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver direito. Então você vai presentear alguém. E além de presentear alguém, você vai ganhar o colar da Rainha Imparável. Aqui tem uma rainha, que é a marca, o nosso símbolo. Esse colar você não adquire em lugar nenhum. Você precisa passar por uma jornada de transformação para dizer que você se tornou uma rainha imparável. Creio que o Senhor falou muito ao coração de vocês. Creio que essa noite o céu derramou realmente um manancial que ele tinha para derramar sobre a vida de vocês. Peço desculpa pelos acontecimentos, mas não é sobre o que tenta nos paralisar, não é sobre os acontecimentos, não é nada sobre isso. É sobre a nossa entrega, é sobre a nossa decisão, é sobre o quanto nós queremos fazer por Jesus, sobre o quanto nós queremos ser transformadas pela glória de Deus e por tudo aquilo que Ele tem para fazer sobre as nossas vidas. Eu sei que você nasceu para reinar, eu sei que você nasceu para governar, para você viver à altura do que o Senhor te criou para ser. Mas você precisa ter isso muito claro dentro do seu coração. Porque também não adianta você vir para essa mentoria sem querer executar. Você vai só jogar dinheiro fora. E, sinceramente, eu não preciso do seu dinheiro. Eu preciso da sua transformação. E eu quero chamar aqui agora, rapidinho, a dona Adriana. Ela está bem ansiosa para falar com vocês. Bem rapidinho, para ela dar Só vou fazer uma pergunta para ela. Ela está até. Meu Deus, amigo, o que que eu vou falar? Eu disse, calma. Eu só quero saber, Adri. Falei um pouquinho ali do teu casamento, que Vem mais para cá, por causa da luz. Que em um mês tu foi transformada e tudo mais. Eu quero saber para ti, como foi participar da jornada? Foi mara- foi maravilhosa, desafiadora, porque eu tive que me enfrentar. Mas foi muito lindo, foi maravilhoso. Eu pedi na minha oração que enviasse pessoas sábias, né, que me mostrassem o caminho. E enviou, ó, estamos aqui. Mas foi muito bom. Eu acredito que se vocês fizerem, vocês vão amar também. E vão depois testemunhar a, a alegria que acontece, né? Porque a gente tem que aprender a lidar com a situação. É, Mas foi muito lindo. Muito bom fazer a... Amém. glória a Deus. Teve a vida restaurada, transformada, casamento, né? Soube se posicionar. O meu relacionamento estava bem difícil, bem difícil, bem difícil mesmo, mas foi algumas coisinhas ajustada e hoje a gente está muito bem, graças a Deus. Amém. Conseguiu conquistar um terreno, né? Estamos. Já estou morando na casa, né? Estou morando na minha casa nova já faz 2 semanas. Glória a Deus. Olha o que o Senhor faz. Olha o que o Mas a Senhor gente faz. Glória a Deus. Aleluia. Chay, vem cá contar um pouquinho para nós. A Chay, gente, a Chay, ela é o meu Josué, sabe? Moisés, para ele ir, ele tinha que ter alguém com ele. A Chay, ele é o meu Josué. A Chay, ela é aquela que assim, amiga, vamos orar de madrugada? Vamos, que horas? Amiga, vamos para a imersão comigo? Vamos. Amiga, olha só, tem que ir lá orar por um enfermo. Não, tô indo. A Chay, ela é meu Josué. Tem um Josué na vida de vocês. A Chay, a gente se conheceu quando ela tinha perdido o pai dela. Ela estava totalmente desolada, estava dentro de um relacionamento abusivo com o marido dela. E aí o Senhor me colocou lá, né? Para ser um furacão lá na vida dela e tirar tudo do lugar e mostrar o valor dela e dizer que ela não era aquela situação e que ela merecia mais. E conta um pouquinho pra gente, Chay. Qual foi a maior transformação na tua vida desde que você começou a caminhar comigo? Então, gente, boa noite. Primeiramente, quero agradecer por estar aqui, quero honrar a vida de Deus, quero honrar a vida da Paola.
Deus na minha vida, primeiramente. Eu orei muito para que Deus colocasse uma amiga de Deus na minha vida e Deus colocou justamente a Paola. Então, não é fácil andar do lado dela, porque você, você tem que largar a tua procrastinação, tem que parar de se vitimizar. E ela fala: acorda, rainha, bora orar, bora crescer. Então não tem como crescer, a amizade dela é muito valiosa para mim. Então foi através dela que eu reconheci meu verdadeiro valor. Eu não reconhecia o valor que eu tinha. E eu me emociono de falar porque hoje eu sou uma nova mulher, né? Eu sou uma nova profissional em todas as áreas da minha vida. Hoje eu consigo prosperar em todos os âmbitos e ter um relacionamento íntimo com Deus, que foi o que realmente me conectou à Paola, que é como ela fala de Deus. Então, isso me trouxe mudança de vida, transformação, e eu sou muito grata pela vida dela. Obrigada. Amiga, a gente se conhece há quanto tempo? Um ano, né? Um ano, gente, um ano, e ela é meu Josué. Ela é aquela que ela sabe tudo que eu vou fazer, tudo que o Senhor me revela, tudo que o Senhor fala, e ela tá ali, né, junto comigo, ali, me auxiliando, me capacitando. E eu falo pra ela, amiga, Josué, ele entrou na Terra Prometida. Eu só tô te preparando. Quem vai à frente é você. Eu não tenho problema nenhum de ficar para trás. Eu não tenho, eu só quero, sabe o quê? Exercer o meu chamado. Sabe por quê? Quando a gente descobre a nossa identidade em Deus, quando a gente sabe de fato quem a gente nunca mais vai desejar viver a vida dos outros. A gente nunca mais vai desejar viver o que os outros têm, porque o que Deus tem para mim é muito bom, só serve para mim. E a Chay é essa mulher que tá ali, né, junto comigo, me auxiliando, me capacitando também, me encorajando. Então tem um Josué. E talvez hoje o Senhor está chamando você para se sentar a essa mesa para que eu possa ser o seu Josué, para que eu possa ser o seu auxiliador, o seu braço direito, para que eu possa também ser um pouco de Moisés, te mostrar o caminho. Então não esqueça, as 5 primeiras vão ganhar. As 5 primeiras vão ganhar o ingresso em dobro e as 3 primeiras, além do ingresso em dobro, vão ganhar o colar da Rainha Imparável, tá? Foi um prazer, um imenso prazer estar com vocês aqui. Foi um prazer poder derramar de todo esse manancial, né? Ganhamos até uma música. Estou muito feliz. Já quero desligar aqui para ir saber. E que o Senhor possa continuar abençoando a tua vida, que o Senhor possa continuar derramando graça sobre você, que o Senhor possa alinhar os teus pensamentos com o pensamento de Deus, os pensamentos do céu, porque somente com o nosso pensamento alinhado ao dele, nós somos capazes de viver à altura do que nós fomos chamados para ser. Não aceite migalhas, não aceite menos do que o Senhor diz que você merece. E você foi feita para reinar, governar, dominar, ser criativa, ser executora. Você é valiosa, você é sábia, você é herdeira. Tem tantas promessas que Deus fala ao teu respeito. Então conheça das promessas do Senhor. Amém? Que mudará a tua história. Eu te fiz para reinar. Então levanta. Essa dor não vai te parar. Deixe para trás os pesos do passado. Rejeite as migalhas, há um banquete preparado. Aleluia! Deixe para trás os pesos
Rainha! Jesus, como tu és bom! Vem cá, vamos dar um abraço. Vem. Ai, Jesus, amiga. Que voz. Amiga, você não quer tanta agora? Eu ainda não acreditando que você me deu isso agora, sim. Tu sabe como é que eu sou, né? Tu sabe que eu sou uma rainha imparável, né? Sei. Eu vou mandar gravar essa música. Vou mandar com o copinho d'água. Hoje é dia 11 de abril de 2025. Essa rainha maravilhosa, enquanto eu ministrava, acabou de receber um download do céu sobre uma música da Rainha Imparável. A música que vai transformar a sua vida. À medida que você vai ouvindo, vai transformando a sua mentalidade. Nós vamos gravar. E ainda esse ano você vai ouvir ela nas rádios, nos eventos, nas imersões, nas mentorias, em todo lugar aonde nós formos. Por quê? Você aí do outro lado da tela será a próxima Rainha Imparável. Eu creio. Você crê?